Agora eu quero dizer uma coisa. Acho eu que se explicar para um judeu direitinho que o nome não é Jesus, porque você vai tentar explicar para um judeu que Jesus é o Messias, o judeu ia na sua cara. Ele, como que ele é o Messias? O Mashiach? Se quando o Mashiach vier, ele será o príncipe da paz. Se quando o Mashiach vier, não vai matar ninguém. Se quando o Mashiach vier, vai trazer paz ao mundo. E Jesus já matou milhões aí com cruzada, Santa Inquisição. Jesus já derramou sangue demais da conta. É por isso que um judeu não engole Jesus. Já não engole porque não tem a letra J no hebraico. Não existe J no hebraico. Agora, se eu tentar explicar, talvez dê certo. Para um judeu que Yehoshua tem Yod He Vav. A palavra Shua quer dizer salvar. O pai de Yehoshua é Yehová. Yehová tem as 4 letras do tetragrama. Yod He Vav He. Yeho. Yod He Vav. Yehová. Yod He Vav He. Tem as 4 letras. O filho tem um trigrama. Yod He Vav. Yeho. Shua. Quer dizer salvar. Como é um trigrama, e considerando que no tetragrama, o tetragrama, o H repete 2 vezes, e Mashiach tem um H, tem um Y, um W, um H, e a palavra Shua, que no hebraico quer dizer salvar. Considerando que Mashiach, o Shua, tem o trigrama, e Mashiach disse, o pai é maior do que eu, então o pai tem um tetragrama, 4 letras, e o filho tem 3 letras, o trigrama, mas quer dizer Jeová salva. Portanto, o filho manifestou, trouxe, fez conhecido o nome do pai. Eu vim em nome do meu pai. Mas o que os judeus fizeram, gente? Os Yehudim fizeram com o nome Yehoshua. Vá ver no Talmud, a lei oral dos judeus, dos Yehudim, dos hebreus helenses, que tem 63 livros. Você sabe como que Yehoshua é chamado no Talmud? Yeshu. Arrancou um monte de letra. E por que os judeus falam Yeshu no Talmud? Os cristãos hoje estão falando Yeshua, mas Yeshua não resolve, porque está abreviado desde os gregos. Alexandre o Grande, Magno, quando os gregos conquistou a Judéia, o Oriente Médio, o Egito, Israel, e os gregos fizeram uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta. Ou seja, do hebraico para o grego, a Septuaginta. E então os gregos começaram a arrancar letras. Por exemplo, não é Josué, era Oséias, Rocheia, filho de Num. Números, capítulo 13. Aí o Moisés adicionou Iud em Oséias, Rocheia, e Oséias quer dizer salvação. Quando o profeta Moisés colocou o Iud no nome de Oséias, não Josué, porque não tem J. Não existe a letra J nem no Antigo e Novo Testamento. O hebraico, o alfabeto tem 22 letras e até hoje, no século 21, em 2026, não existe a letra J. Era Rocheia, Oséias, filho de Num, Rocheia ben Num, Oséias, filho de Num. Quando o profeta Moisés adiciona o Iud ao nome Oséias, Rocheia, o nome dele, pode pegar a Bíblia Tanakh do Velho Testamento, que só tem 24 livros, o Antigo Testamento dos judeus hoje. Você vai ver que o primeiro livro é Bereshit, Gênesis é grego, Bereshit é hebraico. O segundo livro é Shemot, hebraico, Êxodo, grego. O terceiro livro é Bedimibá, hebraico, Números, né? Aliás, Números é o 4º, né? O terceiro é Levítico em hebraico, vai entrar em hebraico, Levítico em grego. Em hebraico, Números em grego, Devarim em hebraico, Deuteronômio em grego. Aí, os gregos, o 6º livro na Tanakh está escrito assim, Yehoshua. Antes era Oséias, salvação. Rocheia, salvação. Como Moisés adicionou Iud ao nome de Rocheia, filho de Rocheia, Benu, Oséias, filho de Num, então o nome Oséias mudou para Yehoshua, que quer dizer Yehová salva. Porém, os gregos na Septuaginta arrancou letras importantes, porque as letras do nome Yehoshua tem o trigrama, os gregos retirou, aí abreviou Yehoshua para Yeshua. Aí os judeus, como odeia Yehoshua, porque é o nome do pai, Yehová salva, Yahvé salva, os judeus arrancou mais letras do tetragrama e ficou Yeshu. Aí o diabo, Satanás, com as suas mãos podres e sujas,
porque os gregos mudou para Jesus Cristo. Aí o Papa Damaso, no ano 382, mandou Jerônimo traduzir a Bíblia do grego para o latim. Aí Jerônimo tirou a letra O, Jesus, aí ficou Jesus. Aí Jean Jorge Tricini, enviado pelo Papa Leão X. Aí eu estou mostrando que o diabo deu às nações, aos gentios. Jean Jorge Tricini, linguístico, gramático, italiano, embaixador do Papa Leão X, foi enviado para a Alemanha em 1515 e 1524. Mudou a fonética da letra I para o J. Pronto, o diabo deu o porco para a humanidade e as nações. Ou você acha que o diabo não é esperto, mesquinho, trambiqueiro, cheio de trampa, de armadilha? Onde o diabo foi entrar? Acabou dando porco. O nome que quer dizer Yod-He-Vav, Yehoshua, Yehová salve. Se você pegar o tetragrama, todo mundo sabe que o tetragrama tem a ver com braço, mão, prego, as 4 letras. Por isso que lá em Romanos, Paulo estava dizendo: Senhor, Adonai, quem creu em nossa pregação, nossa? A quem foi estendido o braço? O braço, vai ver o que significa Yod-He-Vav, se não é o braço, a mão pregada, na cruz, o braço estendido. A quem foi estendido o braço de Adonai? Ou seja, quem crerá na salvação de Adonai, o Senhor, a qual é Yehoshua? E tem Yod-He-Vav, Shua, quer dizer Jeová salva. Quem crerá nessa salvação? Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E olha onde o diabo foi mexer. O diabo já deu uma vez para a humanidade crer em Jesus Cristo, em grego. O diabo nunca dá Yehoshua Mashiach, porque o diabo sabe que esse nome salva. Ele dá Jesus Cristo. Aí o diabo mesquinho, através do Papa Damos, vamos dar algo mais diferente para a humanidade. Eu vou retirar a letra O do nome Jesus Cristo em grego, vou dar Jesus. Em vez de dar Jesus, vou dar Jesus. Toma. Aí quantos séculos o mundo comeu o nome, engoliu, creu no nome Jesus Cristo. Aí o diabo ainda, em 1524, o diabo mesquinho, com as mãos podres, sujas, tô cansado, a humanidade é fácil demais de enganar, não? O nome que salva é Yehoshua Mashiach. O diabo enganando com o nome grego, sendo que Mashiach nunca foi na Grécia. Em Juanã 17, os gregos vieram ver Yehoshua Mashiach. Filipe disse ao apóstolo André: diga a Yehoshua Mashiach que os gregos vieram de longe para ver ele lá, cruzou o mar Mediterrâneo. A Bíblia diz que o Mashiach nem deu entrevista aos gregos. E o diabo, você vê, Yehoshua Mashiach, o filho do Criador Jeová, não dá entrevista, não atende os gregos, não faz reunião com os gregos. Aí em Juanã você fala João, o quarto Betsorá, Boas Novas, você fala João, mas é João capítulo 17. E o diabo deu o nome grego para a humanidade lá, depois da morte de Shaul, a Shalia, do apóstolo Paulo. O diabo fez o mundo crer no nome grego, e que esse nome... Tem algum salvador na Grécia, por acaso? Em Atenas? Teve alguém que morreu na cruz? Que nasceu de uma virgem lá em Atenas? Porque os gregos, o que eu sei, eles dão Espartacus. Espartacus. Dão a democracia, que não presta, né? Mashiach não vai usar a democracia no milênio, vai usar a monarquia. Vai ser um rei, um reinado, né? Agora, tem algum salvador lá na Grécia? A Grécia deu Zeus, acho que Apolo é romano, né? Tem os deuses aí, Perseu, deu heróis, homens semideuses, tudo mentira. Hércules, né? Aí a Grécia vai dar um salvador ao mundo, o que é isso? O que é isso? As pessoas pregando depois da morte de Achalia, Paulo, a morte dos 12 Achalia, os 12 apóstolos, as pessoas pregando Jesus Cristo grego, dizendo que era o nome que salvava. Enquanto que o nome que salva é Yehoshua Mashiach, hebraico. Depois o diabo tira a letra O através do Papa Damaso do Jesus Cristo grego e fica Jesus. Aí o diabo, eu acho que é o diabo, só pode ser o diabo. O diabo pensa assim, é tão fácil enganar a humanidade. Quer ver o tanto que é fácil enganar a humanidade? Eu vou mudar radicalmente o nome aí, o nome agora, né? De Jesus Cristo, vou botar um J aí. Eu acho que não tem
nem um protestante, nem um católico esperto, inteligente. Quer ver? Muda Jesus, a fonética do I para o J, Jesus Cristo, agora é Jesus Cristo. Pronto, virou até refrigerante aqui no Brasil, de cor de rosa, né? Jesus. Está sendo vendido aqui nos supermercados, aqui em Goiânia, né? O refrigerante Jesus, né? E ninguém abre os olhos. Aí os judeus com ódio põem lá no Talmud. Os judeus não põem no Talmud Jesus, nem Jesus no grego, nem Jesus no latim. Não, não, não. No Talmud eles blasfemam do Salvador, daquele que blasfema até da mãe do Salvador, a Virgem Miriam. Talmud é um livro de blasfêmias, né? Aí só que os judeus colocam lá Yeshua. Veja que judeu não vai botar Jesus e nem Jesus. Põe lá Yeshua, ou seja, arrancou letras do tetragrama. Aí você entende que agora é a hora de reaparecer o nome original? O nome original está reaparecendo aqui agora. Eu disse que eu ia ler Hebreus 12, 14, né? 12, 14. É isso, onde Paulo diz aqui que... Aqui está escrito no latim, ó. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? O correto é Adonai, né? O certo é Adonai. Como é a palavra... esse aqui é o Google Tradutor, gente. Por exemplo, eu escrevi aqui santificação em português, né? Mas é uma palavra latim, ali está o hebraico. Vamos ouvir em hebraico como se fala santificação. Hakdashá. 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 Ou seja, nós estamos vivendo num mundo hoje da IA, da internet, né? Onde quem quiser falar hebraico já não há mais problema, né? É uma facilidade. Você já viu tanto professor de hebraico aí no TikTok, no Quai, no Facebook, no YouTube, né? Ou seja, por que esse conhecimento todo de hebraico nessa hora, né? Porque é a hora da palavra original. É a hora do hebraico voltar. É a hora de Yehoanã, você fala, João, mas é Yehoanã 4:22, a salvação vem do judeu, mas não é nem judeu, é Ihudim, né? Porque toda essa facilidade, eu estava na igreja desde outubro de 1988, na Igreja Batista. Naquela época eu nem telefone tinha, muito menos celular, né? Hoje eu estou aqui eu tenho 3 celulares aqui já. Ainda tem um notebook ali, né? Só não aprende quem não tem vontade de aprender. E aí é hebraico. Aqui um dia é hebraico e português. Do mesmo jeito que você fala português, você vai falar hebraico. E por que todo esse conhecimento, toda essa facilitação de entender o hebraico nesta hora? É por causa da palavra original, gente. Porque a internet aqui agora é por causa da palavra original. É para a palavra ir, as pregações, e as pessoas pelo menos ouvir. Tem problema não se você rejeitar. Na grande tribulação você morre por causa de Yahushua Mashiach. Porque os que forem morrer na grande tribulação, aquela grande multidão de Apocalipse 7, eles não vão morrer mais por Jesus. Vão ver que perderam o arrebatamento por causa da Jesus-olatria, como os que seguiam a mariolatria, idólatras não entram no céu, não. Aí agora vai ser a hora de morrer por Yahushua, né? Não diz o Apocalipse, na Bíblia original 12, que o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás vai correr atrás, vai perseguir o resto da mulher lá, os que têm a palavra de Deus, a Torá, e os que têm o testemunho de Yahushua Mashiach. Você vai ver que na grande tribulação, aquela grande multidão de Apocalipse 7 que ninguém podia contar e numerar, de todas as raças, tribos, línguas e nações, eles morrem, eles vêm da grande tribulação, são decapitados, mas eles não morrem por Jesus, não. Eles vão morrer por causa do testemunho de Yahushua, né? Então, santificação no hebraico. A palavra é santificação no hebraico, né? Hakdashá, né? Porque se eu pregar em latim, eu estou trabalhando para o Papa Leão XIV. O Leão cancelou o Maria como medianeira, disse que Maria não salva, né? E o Leão XIV diz que só Jesus salva a humanidade, né? Então, quando um batista, um presbiteriano como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo prega Jesus, esses homens estão trabalhando para a Igreja Católica, gente.
quando Marco Feliciano, José Akiva, Napoleão Falcão, Gilmar dos Santos, Abílio Santana, esses que se dizem pentecostais, prega aí só Jesus salva, está trabalhando para o Leão XIV. Está trabalhando para o Leão XIV. Quando a Igreja Universal coloca aquela placa lá, só Jesus é o Senhor. Gente, isso é latim. Isso é um nome italiano. É igual aquele padre lá, quando eu morava em Aracaju, ele falando na rádio, pegou lá um taxista evangélico, ele conversava um pouquinho com o taxista dizia, cruz credo, crê em Deus Pai, Nossa Senhora. E o padre olhou, você é o quê? Eu sou evangélico, sou crente. Mas e por que essa linguagem católica na sua boca, se você é crente, né? Agora, o que está difícil, ruim de tirar da boca é o nome Jesus. Até que tem gente que com muito esforço para de dizer, vixe, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Virgem Maria. Com muito esforço. Tem gente católica que vai para a igreja protestante, consegue vencer e tirar a Virgem Maria, a Nossa Senhora da boca. Agora eu quero ver tirar o nome de Jesus. O nome italiano, romano, Jesus, o nome latim, Jesus. Porque estavam gritando aí com carro de som, caixa de som, pregando em praça, só Jesus salva, os assembleanos, os da Deus e Amor, os da Universal, só Jesus salva, só Jesus salva. Gente, isso é a mesma coisa de estar falando, vixe, Ave Maria, Nossa Senhora. Isso é um nome romano, gente. O nome que salva, que tem que estar na nossa boca para ser pregado, é em hebraico. É Yehoshua, nome não pode cambiar, mudar. Nome não pode transliterar. Isso aí é ensinado. Se Donald Trump vier no Brasil, Emmanuel Macron vem, Vladimir Putin já veio no Brasil. Vocês acham que eles mudam os nomes desses presidentes, primeiro-ministro? Quando eles vêm aqui, o Modi lá da Índia, né? Ninguém muda o nome de um líder mundial, não, gente. Nome não pode transliterar. Agora, por que é que vocês aceitaram o diabo, Satanás, transliterar o nome em hebraico para o grego? Engoliu calado. E por que é que aceitaram transliterar duas vezes? Jerônimo, você diz São Jerônimo, o fundador da Bíblia Vulgata. A Vulgata, quem deu ordem para fazer a Bíblia em latim, do grego para o latim, foi o Papa Damos. Por que é que o mundo engoliu calado Jesus? E por que que desde 1524 o mundo engole calado Jesus? Outro nome em latim. Por quê? Porque ninguém questiona Satanás, o pai da mentira, o sedutor, o enganador. Porque ninguém pode questionar o diabo. É assim tão fácil, é? É assim mesmo, tão fácil. É só o diabo botar debaixo do braço e mandar para o inferno as almas, né? Ninguém vai questionar? Ou você vai continuar ouvindo minha pregação calado, em silêncio? Eu estou ouvindo só porque eu gosto de ouvir, porque é muito conhecimento. Eu estou adquirindo conhecimento. Mas tem a hora que tem que obedecer, né? Vocês entendem? Então, gente, aqui fala em latim, santificação no hebraico eu vou ter que ver aqui de novo. No hebraico acabei de falar, tá vendo? Kadosh quer dizer santo no hebraico, né? Santificação. Vou falar a palavra em hebraico para não errar. Que hoje tem esse recurso aqui, né? Acho que nem o celular quer falar agora. Então, sem uma separação do mundo, ninguém verá a Adonai. Olha, aqui o Criador, Yehová, o Abba Pai, e seu filho, a palavra filho no hebraico é Ben, né? Ben, Adon, Yehoshua, Mashiach, possa abençoar essas palavras nessa hora, amém.